No programa Soluções de hoje, nós estamos na nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos fazer um programa especial para falarmos das posições, das manifestações e dessa importante organização no campo democrático em defesa da sociedade que nós temos constituído em nosso país. Programa Soluções, hoje, diretamente da sede nova da OAB em Santa Maria, falando e tratando de temas da nossa cidade, do nosso cotidiano e da nossa vida. Estamos aqui no auditório, que é uma simbologia, uma marca da democracia brasileira, denominado Adelmo Simas Genro. Ao lado do novo reeleito presidente da OAB de Santa Maria, Péricles Lamartine da Costa, nosso amigo querido Neco, para falarmos nessa noite nosso programa Soluções na TV Santa Maria. Um prazer imenso recebê-lo, Neco. Prazer é meu, eu agradeço a oportunidade, um privilégio tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos à Casa da Advocacia, da Cidadania, das liberdades, dos valores republicanos. É um privilégio tê-los aqui conosco e eu aproveito e te peço permissão para saudar os teus telespectadores, saudar as advogadas e advogados que nos assistem. Muito obrigado pela presença. Para nós é importante, nós também estamos hoje fazendo um programa especial tratando da questão da Ordem dos Advogados do Brasil, priorizando nessa noite, porque é um trabalho que é fundamental na sociedade brasileira. A gente tem que acompanhado de perto todo esse trabalho, essa luta dos advogados do Brasil. Esse momento que vive a Ordem dos Advogados do Brasil, nós aqui em Santa Maria temos acompanhado um crescimento importante, inclusive na concretização da tão sonhada sede dos advogados em nossa cidade. Veja, Marcelo, é pertinente o que tu refere, porque nós temos um histórico, né, de filosofia, de trabalho. A história da advocacia, da sua sigla máter, a nossa entidade, ela se confunde com a história do Brasil nesses 85 anos, desde a sua criação pelo Dr. Getúlio Dornelles Vargas, advogado, gaúcho, e um presidente que deixou uma marca indelével no nosso país. E nós sempre tivemos essa preocupação de, para além de vislumbrarmos ou contemplarmos as conquistas da OAB em homenagem à cidadania, em homenagem à nação brasileira, de permear a nossa realidade com atitudes profícuas, objetivas, que não apenas fossem condizentes com essa história imaculada da ordem, de irretorquível caminhar ao lado da democracia e dos princípios republicanos, mas mais do que isso, trazer a inspiração ao povo brasileiro dentro da nossa jovem democracia e atuar cotidianamente pela defesa da categoria, pela luta pelas prerrogativas da advocacia e, mais do que prerrogativas da advocacia, do cidadão brasileiro que tem no advogado a sua voz constitucional do cidadão. Então nós temos esta filosofia histórica e esta senda sempre perene de atuar pela advocacia, pelo cidadão brasileiro de forma contundente, atuante e vigilante. E é com muito orgulho e muita honra que eu te afirmo que, graças ao trabalho voluntário dos homens e mulheres da Advocacia Nacional, a categoria nunca se afastou deste norte. Nós temos acompanhado alguns desafios e a Ordem dos Advogados do Brasil tem tido uma participação muito ativa, muito forte. Se ouve muito na sociedade a impunidade. Se ouve muito que as leis no Brasil são brandas ou que não são cumpridas. Qual a posição da Ordem nesse momento que nós vivemos conflitos internos na nação? Vivemos um aumento muito grande na criminalidade e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo as pessoas que estão cometendo crimes pouco tempo na cadeia. Qual a posição da Ordem dos Advogados do Brasil nesse sentido? Uma posição sistêmica pela legalidade, pelos princípios constitucionais e garantias fundamentais da pessoa humana. Nós entendemos, antes de advogados, somos cidadãos, por muitas vezes vitimados pela onda de violência que assola o país, não de hoje, historicamente, mas que nós vemos que vem numa crescente contundentemente perceptível. Veja bem, todos esses aspectos que são tratados a propósito da ineficiência do Poder Judiciário, da falta de vagas em presídios, da falta de investimento em educação,
a lei branda, ou para uns severa demais e para outros ineficaz, o nosso próprio sistema penal, que além de sancionativo deveria ser educativo, lapidador e ressocializador do delinquente, vamos assim chamar. Perceba que tudo isso é uma questão multifatorial e a ordem se posiciona primeiro pela defesa dessas garantias e depois por remédios sociológicos que passam até mesmo pela alteração legislativa, que sejam eficientes para a perenidade, que não sejam paliativos hoje tão somente no aspecto de prender, de tornar a população carcerária brasileira, que já é enorme, a segunda maior do mundo, ainda maior, simplesmente atirando homens e mulheres dentro daquele sistema que nós sabemos lapida ainda mais para o crime. Então nós entendemos isso como uma questão complexa, multifatorial, objeto de intenso e constante debate, para o que nós apresentamos algumas soluções. E são as antigas soluções que nós estamos lutando há anos neste país. Primeira coisa que precisa ser investida, eu não digo mais educação, porque educação, ela vem de família. Eu falo de instrução do cidadão brasileiro, da juventude brasileira. Que este é o maior remédio que afasta qualquer indivíduo da criminalidade ou do interesse pela criminalidade, ao passo que ele dá oportunidades de ser reconhecido, de ter os bens de consumo, de ter uma vida digna para si e para os seus descendentes, que não pelo caminho do crime, que muitos pensam que é mais fácil, mas não é, é muito penoso. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, assim que haver uma alteração legislativa do próprio Código Penal, à luz da Constituição Federal e das nossas conquistas cidadãs, mas também uma alteração legal no que pertine a esses crimes que nós estamos acostumados a ver serem cometidos sem qualquer consequência. É preciso que se criminalize o caixa 2 de campanha, é preciso que o crime do colarinho branco seja efetivamente tratado como um crime hediondo, porque sim, apesar do modus operandi mais delicado ou afastado do que propriamente entende a comunidade como crime, os desvios de verbas públicas, o apropriar-se daquilo que é dinheiro do povo, ceifa muitas vidas, afeta na educação, tem todo um arcabouço de nefastidões que precisam ser tratadas com seriedade e com os olhos no futuro. Nós entendemos o clamor popular. Hoje, a principal reclamação da população é essa: prende de dia, solta de noite. Mas nós não podemos penalizar toda a população brasileira que é honesta, é proba, está à orla da criminalidade, ceifando essas garantias constitucionais por causa dessa meia dúzia que comete esses ilícitos. A redução da idade penal foi muito debatida, tivemos aí uma votação no Congresso Nacional polêmica. Qual a posição, qual a concepção, qual a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil para esse tema? Reduz sim a criminalidade, apenas reduzindo a idade penal, ou tem outro remédio, outras soluções para enfrentarmos o grave número e os altos índices de criminalidade no nosso país? A redução da idade de imputação e punibilidade de crimes é mais um desses paliativos na nossa visão institucional, que deve ser sim sempre debatido, mas deve ser entendido como efetivamente ineficaz. Nós temos dados, inclusive com relação à comparação a outros países onde se reduziu a maioridade penal, em que percebemos nitidamente que isto nada resolveu. Muito antes, pelo contrário. Isto representa pegarmos a nossa juventude, as nossas crianças, que, como eu disse, na nossa visão de classe, precisam ser lapidadas, instruídas, conduzidas por quem são os responsáveis por ela, leia-se toda a sociedade, e atirá-las nesse sistema nefasto que é o sistema carcerário brasileiro. Nós estaríamos protelando o problema. Mas há dados científicos, pesquisas seríssimas, onde a ordem, principalmente aqui de Santa Maria, eu pessoalmente fui me socorrer nesses estudos, que demonstram do seguinte, que a maturidade cerebral de um indivíduo pode ser completada tão somente lá pelos 30 anos. Então eu não posso exigir de uma criança de 2 anos que tenha um vocabulário adulto igual ao nosso. Eu não posso exigir de um infante de 12, 13 anos que tenha um entendimento das complexidades do mundo que nem nós na idade adulta.
eu também preciso entender que se o cérebro é um órgão em formação, ele não tem a capacidade total de discernimento do que está acontecendo e das consequências biológica, física e quimicamente aos 16 anos de idade. Sim, há uma grande parcela de indivíduos que na juventude cometem ilícitos sem saber das suas consequências ou sequer sem saber das outras quimeras que o mundo pode oferecer. Então, até cientificamente, nós entendemos que não é hora de punir ninguém lá na juventude, é hora de elevá-lo, é hora de ampará-lo e não simplesmente virar as costas para um indivíduo que amanhã ou depois retornará à sociedade sem dever nada ao sistema, no exercício e gozo da plena liberdade e bem pior do que entrou dentro de um presídio. Péricles Lamartine da Costa, nosso amigo Neco, reeleito, mais uma vez reconduzido ao comando da presidência da Ordem de Advogados do Brasil em Santa Maria, estão conosco hoje participando do programa Soluções aqui no canal 19 da TV Santa Maria. Nós vamos ao espaço comercial e já voltamos para trazermos buscas, ideias e soluções para Santa Maria, juntamente com a nossa OAB em nossa cidade. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? Você sente necessidade de se expressar, deixar a sua marca no mundo. Mas a sua expressão tem que ser maior que uma rixa, para que possamos ser maiores que os muros de nossas casas. Santa Maria do Bem. Mais espaço para todos, sem invadir o espaço de ninguém. Cuide de sua cidade, seja do bem. Olá amigos, eu sou o Rogério Ferraz e estou aqui para convidá-los a assistir todos os domingos às 20 horas o programa Meio Ambiente em Revista aqui no canal 19 TV Santa Maria. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos.
Estamos de volta aqui no programa Soluções, no canal 19 da TV Santa Maria, programa especial falando diretamente da nova sede da OAB em nossa cidade, ao lado do presidente recentemente reeleito, Péricles Lamartine da Costa, nosso amigo Neco. É um trabalho que a gente tem acompanhado, Neco, e queira ou não, a sede, a gente sabe que foi um trabalho conjunto de toda a diretoria, de todos os advogados de Santa Maria, um sonho de muitos anos, mas que hoje tornou-se realidade. E eu sei da tua dedicação, do teu empenho, que ficou marcado e ficará marcado na Ordem dos Advogados do Brasil, essa gestão, que foi realmente a gestão que conseguiu tocar esse sonho, conseguiu viabilizar essa obra e hoje trazer essa importância que tem, mostrando para Santa Maria a grandeza que é a Ordem em nossa cidade. Essa belíssima sede, nós estamos aqui nesse momento, aqui mais uma vez eu quero reforçar, dentro do auditório Adelmo Simas Genro, que também é uma simbologia para os advogados, para a democracia brasileira. Agora, foi um trabalho, foi uma gestão que as urnas comprovaram, né, com a grande expressiva votação que a nova diretoria somou na tua reeleição. Eu quero aqui mais uma vez dizer parabéns, e os advogados de Santa Maria com certeza têm muito orgulho dessa gestão e dessa sede hoje, que demonstra a força e a grandeza da Ordem em Santa Maria. Eu te agradeço essa consideração, quero te dizer que efetivamente aqui nessas paredes, no piso onde pisamos, o teto que nos abriga, ela tem uma simbologia muito grande para a advocacia santamariense, porque isto aqui é fruto de um trabalho histórico de inúmeros homens e mulheres que nos antecederam. Eu posso te dizer que essa conquista está alicerçada lá na gestão ainda da saudosa doutora Suzinéia Nonemacher, que foi a presidente que inaugurou a nossa primeira sede própria. Tanto é verdade, em homenagem à justiça, que é ela quem batiza o nosso edifício. Aqui nós estamos no edifício Suzinéia Nonemacher, né, dentro do auditório Adelmo Simas Genro, um advogado histórico e lutador pela democracia, como a advocacia é historicamente. Hoje nós gozamos de um conforto muito maior, estamos no centro judiciário da Santa Maria da Boca do Monte e estamos alicerçados nesta conquista de toda a advocacia gaúcha, porque justiça seja feita. Além dos presidentes e colegas que me antecederam na administração da Ordem, esta conquista se deve também a todos os advogados do Rio Grande, porque tão somente com a arrecadação de anuidades dos advogados de Santa Maria, nós não alcançaríamos o valor necessário para edificar essa nossa nova sede. Então, ela é uma casa dos advogados santamarienses, ela é uma casa da cidadania santamariense e gaúcha, mas, sobremaneira, ela é a casa de todos os advogados do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado nos últimos meses, nos últimos períodos, algumas questões que envolveram diretamente a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente, pelo que a gente buscou de informações, um dos temas principais dos últimos anos foi essa questão que foi há pouco tempo votada na Assembleia Legislativa, que trata das RPVs. Isso foi um enfrentamento muito forte da Ordem dos Advogados do Brasil com o governo estadual, inclusive tem uma discussão ainda judicial que está sendo debatida, está tramitando. Como se deu essa discussão e entender também a população que está nos acompanhando a importância que tem das RPVs e o trabalho que a OAB vinha fazendo e vem fazendo em defesa desses direitos que estão constituídos e que agora estão sub júdice, porque teve uma votação que foi realizada na Assembleia, né, acabou alterando completamente o procedimento dentro das RPVs e a Ordem dos Advogados do Brasil foi para a linha de frente, foi em defesa dessa causa e acabou sofrendo uma derrota do Parlamento Gaúcho. Neco. Olha, para a nossa infelicidade, efetivamente foi uma derrota coletiva do povo gaúcho, por essa nefasta e imoral iniciativa do atual governador. O estado do Rio Grande do Sul vestiu a camiseta, o boné e ainda pendurou o crachá no lado esquerdo do peito de estado caloteiro, estado que não paga as contas. E o que é pior, não paga as contas aos credores que mais necessitam, porque as RPVs, os precatórios, eles são decisões judiciais com trânsito em julgado, constitucionalmente inabaláveis e passíveis de atendimento por quem quer que seja. Sobremaneira o ente público que tem que dar exemplo ao seu povo. E o que é pior ainda, as coisas se intensificam ao vermos que nos RPVs há verbas devidas de natureza alimentar, aquelas pelas quais as pessoas atendem às suas cotidianas necessidades, desde alimentação, moradia, todas essas despesas que são imprescindíveis a uma vida digna. E os mais humildes. Este governo, ao fazê-lo, contou com a vergonhosa
legislatura atual da Assembleia Legislativa. Porque em que pesem as dissonâncias nos votos, em que pesem as defesas contrárias à aprovação deste projeto, nós estamos diante de uma legislatura que achaca o povo gaúcho e envergonha a história do parlamento deste estado. Haja vista não só a vergonha das RPVs, mas a própria concessão, a autoconcessão, o autopresenteamento de um regime de aposentadoria para deputados estaduais, com todos os privilégios, desde a não contribuição, desde a equiparação do exercício de um mandato legislativo outorgado soberana e com a boa-fé do povo, como se fosse carreira de Estado. E contra tudo isso, a Ordem, mais uma vez, se dispõe a lutar pelo povo gaúcho. É óbvio, tivemos 2 derrotas, isto é nítido, mas essa é a nossa característica. Isso é o que torna a Ordem uma instituição única em Santa Maria, no Rio Grande e no Brasil. A Ordem é a instituição que apanha, mas vai, nem que seja sozinha. E não desistiremos jamais, não retrocederemos no auxílio ao povo. Tanto na questão das aposentadorias, repito, vergonhosas que os deputados estaduais se autoconcederam, quanto na questão das RPVs, a Ordem dos Advogados do Brasil, sem custar R$1 ao erário, sem tirar um pila do povo gaúcho, vai ao Poder Judiciário, recorre utilizando as armas que o embate leal, muito embora não deixe de ser embate, exigem, que é as instituições republicanas, o Poder Judiciário, e nós vamos até o fim. Não temos medo da derrota. Somos talhados e lapidados para o embate, mas o embate à luz da legalidade e sempre embate pelo lado do benefício da população brasileira. Portanto, eu reafirmo este compromisso. Essas medidas estatais e governamentais do Estado do Rio Grande do Sul, como qualquer outra que venha a tentar tisnar a dignidade do povo gaúcho, sempre serão objeto de tratativa e defesa contra os abusos pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelos 100.000 advogados desse Estado. Outra questão, outro tema que a gente também gostaria nesse momento de saber, né, qual o pensamento da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente aqui em Santa Maria, essa questão que envolve as privatizações. Sempre foi um debate muito caloroso no Rio Grande do Sul, com opiniões divergentes. Qual a posição, qual o pensamento, existe a discussão dentro da Ordem, porque a gente tem acompanhado no dia a dia do Estado, do Brasil, em outros estados estão ocorrendo também na nossa federação, que parece que alguns governantes entendem que a privatização, que cada vez mais a escassez das estatais seria a solução para o problema da crise que o país está vivendo. Qual a opinião nesse momento das privatizações e desse abuso da carga tributária e de altíssimos impostos dos juros bancários que estão hoje aniquilando, estão praticamente levando à falência as famílias e as empresas brasileiras? Veja bem, nós temos várias perspectivas para tratar nessa tua pergunta. Por exemplo, a privatização ele é um remédio legal, certo? Que pode ser atribuído ou aplicado ou prescrito em uma situação ou outra. Haja vista as privatizações pregressas que se deram por um ou outro governo e que muitas delas deram um resultado positivo e, a contrário senso, outras que não vieram a satisfazer aquilo que se queria quando se retirou o Estado do cenário de atuação. Então é um remédio legal, né? E à luz da legalidade, que é a grande bandeira da Ordem dos Advogados, entendemos que tudo deva ser analisado pela perspectiva pública, pelo interesse do povo, conforme a casuística. Nós também entendemos que é nitidamente perceptível que o Estado, que a União, o Estado ou mesmo o município, a parte pública de tudo o que a população necessita para ter uma vida decente e sempre rumando ao seu desenvolvimento, ele é gigantesco, ele é ineficiente, ele é custoso demais, tanto pelos privilégios que nós conhecemos, quanto por uma cultura a qual nós já estamos acostumados, de que a eficiência ela deve ser interior, né? E a exterior para a população que a sustenta e que necessita dela fica em segundo plano. Isto precisa ser revisto, inclusive
pela perspectiva da Constituição Federal. No que refere à carga tributária, nós também estamos acompanhando essas movimentações. A Ordem tem já um rol de proposições para fazer. O povo tem se socorrido dos advogados, inclusive, para resolver a sua vida, né? Sem dúvida. Várias ações que estão discutindo os juros altíssimos no Brasil. As abusividades estatais acabam desembocando nos escritórios de advocacia, que são a voz constitucional do cidadão. Estes abusos, esta senda dinheirista de todos os entes estatais, já visto o Estado do Rio Grande do Sul, com o aumento da alíquota do ICMS, mais uma iniciativa deste governo que está acabando com a cidadania gaúcha, vai acabar sendo objeto de inúmeras demandas judiciais, né? E isso atrapalha o quê? O Estado, o maior litigante dentro do Poder Judiciário, que além do abuso, além do incômodo, além do gasto que causa ao cidadão, ainda enche mais o Poder Judiciário de demandas, atrasando até mesmo as relações interparticulares que deveriam ser em regime de extremidade e urgência dirimidas neste que é o poder constitucionalmente constituído. Então, o Estado precisa de uma revisão de filosofia, de uma revisão de metas, uma revisão de procedimentos em homenagem a quem o sustenta, em homenagem ao seu patrão, desde o governador do Estado até aquele que está no balcão esperando o cidadão quando lhe procura. Porque o que nós temos que entender é o seguinte: há aí uma mínima relação de emprego entre cidadão, governador, deputado, desembargador, juiz de direito, promotor. Há uma hierarquia. O povo manda, eles servem. Quero aqui agradecer ao Péricles Lamartine da Costa, nosso amigo Neco, reeleito presidente pelos próximos 3 anos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria. Estamos aí vivendo um processo na OAB também nacional, onde o gaúcho Lamáquia está aí nessa disputa, e a gente sabe que é importante para o nosso estado também. Esse trabalho que já foi feito na OAB do Rio Grande do Sul poderá, quem sabe, ser também agora repercutido em nível nacional. É um gaúcho na disputa e muitos estão envolvidos também nessa questão em defesa da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero aqui encerrar e agradecer mais uma vez, cumprimentar a ti, Neco, pelo grande trabalho que tens realizado frente à Ordem Santa Maria, por toda essa gestão, né, extremamente unificada, muito valorosa, de muito trabalho, e a gente sabe que a perspectiva da Ordem em Santa Maria ela é promissora. Essa sede mostra a imponência e a importância da Ordem dos Advogados do Brasil na nossa sociedade. Te agradeço mais uma vez pela gentileza, pelo carinho de estarmos conosco e participando pela primeira vez do nosso programa Soluções, nesse importante debate em nossa cidade. Obrigado, né? Eu te agradeço, quero mais uma vez dizer da nossa alegria em recebê-los aqui, em poder usufruir desse instrumento para nos aproximarmos da comunidade, que afinal de contas é o norte das nossas atividades, e reafirmar mais uma vez com a cidadania santamariense, com os teus telespectadores, dizendo que a Ordem está à disposição. A cidadania, o povo santamariense, precisando da Ordem, sabe que pode contar com a Ordem. Nós somos uma entidade que transcende a representação de classe, e a nossa intenção é contribuir no máximo que pudermos, dentro das nossas possibilidades, para a lapidação e o alcance dessa quimera que todos sonhamos, que é uma vida decente para todos, uma vida igualitária e uma nação forte, desenvolvida, instruída, educada, inteligente e com um futuro maravilhoso para os nossos filhos. Muito obrigado pela presença, sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado, Péricles, mais uma vez. Obrigado à Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Maria. Na sua sede, estamos aqui encaminhando e concluindo nosso programa Soluções desta semana. Quero mais uma vez convidá-los, participe conosco, mande o seu e-mail, entre em contato pelos telefones da TV Santa Maria, traga a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião. O nosso programa é debater, discutirmos e buscarmos soluções para uma Santa Maria melhor para todos. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Estamos juntos aqui no canal 19 da TV Santa Maria.